noite, meus amores. Que a paz de nosso Pai esteja viva, vibrante na vida de cada um de nós. Mais um momento de paz, mais um momento para estarmos nos aproximando de Deus, conversando, orando, clamando por misericórdia. Vamos pegar nosso copo com água para que possa ser fluidificado no final. Vamos também manter junto a nós o nome dos nossos amados que necessitam das vibrações da oração. Vamos continuar lendo o livro dos Espíritos, ainda o livro 1, no capítulo 4. Hoje estudaremos a vida e a morte. Qual a causa da morte entre os seres orgânicos? O esgotamento dos órgãos. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de determinada máquina desorganizada? Sim. Se a máquina está mal montada, a atividade cessa. Se o corpo adoece, a vida se extingue. Por que uma lesão do coração, de preferência que a dos outros órgãos, causa a morte? O coração é a máquina de vida, mas o coração não é o único órgão em que a lesão causa a morte. Não é mais que uma das peças essenciais. Em que resultam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? A matéria inerte se decompõe e toma nova forma. O princípio vital retorna à massa. Vamos ver as considerações do nosso irmão Allan Kardec sobre esse início desse tema. Morrendo o ser orgânico, os elementos que o compõem experimentam novas combinações que formam novos seres, os quais tiram da fonte universal o princípio da vida e da atividade, o absorvem e assimilam para devolvê-lo à mesma fonte quando deixarem de existir. Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as une em certas lesões e restabelece as funções momentaneamente suspensas. Mas, quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital é impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros. É da harmonia do seu conjunto que resulta a sua ação recíproca. Quando uma coisa qualquer destrói essa harmonia, suas funções cessam, como o movimento de um mecanismo cujas peças principais estão desarranjadas. Tal relógio que se desgasta com o tempo ou se desconjunta por acidente, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo em movimento. Temos uma imagem mais exata da vida e da morte num aparelho elétrico. Esse aparelho recolhe a eletricidade, como todos os corpos da natureza em estado latente. Os fenômenos elétricos só se manifestam quando o fluido é posto em movimento por uma causa especial. Nesse caso, poder-se-ia dizer que o aparelho está vivo. Cessando a causa da atividade, o fenômeno cessa. O aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos seriam assim, como espécie de pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade produz a morte. A quantidade de fluido vital não é fator absoluto para todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é fator constante, seja no mesmo indivíduo, seja nos indivíduos da mesma espécie. Existem alguns que são, por assim dizer, saturados, enquanto que os outros dispõem apenas de uma quantidade suficiente. Daí, para alguns, a vida é mais ativa, mais vibrante e, de certo modo, superabundante.
A quantidade de fluido vital se esgota. Pode vir a ser insuficiente para manter a vida, se não se renova pela absorção, assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo para o outro. Aquele que tem o bastante pode dá-lo àquele que tem pouco, e em certos casos, restabelecer a vida prestes a se apagar. Então, meus queridos, podemos observar como nós somos importantes um para o outro. Como podemos, através do nosso fluido vital, que ele é composto da oração, da fé, do amor, transmitir ao nosso irmão a continuidade, a calma, a tranquilidade. E assim, cientes dessa atividade da vida e da morte, vamos conversar com Deus. Querido Pai, vimos neste momento te clamar, te pedir, te dizer. Nos abençoa, Pai. Determina a nossa vontade de viver mediante os ensinamentos de Jesus Cristo. Sabemos que todos os excessos que cometemos com as nossas vidas, todos os excessos são prejudiciais e terminam minando o nosso fluido vital, terminam minando a nossa vida. Protege-nos, Senhor, para que possamos estar sempre orando e vigiando, cuidando do nosso plantio para a nossa colheita ser satisfatória. Pois sabemos que sem isso, sem esses atributos de colheita boa, de plantio perfeito, de oração e de vigilância, a nossa vida se torna inerte. Orar e ter fé, confiar e crer que nós temos um Criador que é capaz de tudo e pode tudo. Cuida, Pai, dos nossos irmãos que se encontram doentes. Cuidam daqueles que se sentem enfraquecidos e temem por um desfecho, por um desenlace. Que eles aprendam, Pai, a cultivar a própria vida. Cuida, Pai, desses nossos irmãozinhos que usam os vícios. Tem misericórdia, Pai amado. Que eles saibam e busquem o caminho, a verdade e a vida, que é o nosso meigo Jesus. Cuida das famílias, Pai. Que nossa Mãe Maria esteja sempre presente em todos os momentos necessários para que eles possam ter vida, ter paz. Que assim seja. Vamos juntos, meus amores, fecharmos os nossos olhos, fazermos a oração que Jesus nos ensinou. Pedindo ao Pai a espiritualidade amiga que venha colocar em nossas águas o remédio necessário à nossa cura física e espiritual. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai querido, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixes cair em novas perturbações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Livra-nos de toda inércia, de todo medo, porque viver é aquilo que podemos fazer em agradecimento à vida que Tu nos destes. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, de todo egoísmo. E que possamos sempre, Pai, estarmos atentos àquilo que fazemos com o nosso corpo físico. Aquilo que colocamos e deixamos ser demais. Todo excesso
é prejudicial à nossa saúde, à nossa vida. Tu nos deste vida, tu nos deste vida em abundância. Nos ajuda a prosperar, Senhor. Nos ajuda a continuar, a vivenciar, a amar e a estarmos sempre confiantes nessa vida maravilhosa que tu nos deste, que tu nos dá. A esse amor maravilhoso que Jesus nos ensinou a amar, a vivenciar, a sorrir e a ser feliz, buscando sempre em Ti, Senhor, essa vigilância. Pois Teu, Pai, é o reino, a honra, o poder e a glória por toda a eternidade. Que assim seja.